Boa noite, irmãos. Hoje, dando continuidade ao Evangelho segundo o Espiritismo, no item 24, no capítulo 24, item 8, 9 e 10, que tem o título principal Não pôr a candeia debaixo do alqueire, e o subtítulo Não ir aos gentios, que se inicia assim: A estes 12 enviou Jesus, dando-lhes estas instruções, dizendo: Não ireis no caminho dos gentios, nem entreis nas cidades dos samaritanos, mas ide antes as ovelhas que pereceram da casa de Israel. E pondo-vos a caminho, pregai, dizendo que estás próximos o reino dos céus. Jesus demonstra em muitas circunstâncias que as suas vidas não estão circunscritas ao povo judeu, mas abrangem a toda a humanidade. Quando disse, portanto, aos apóstolos que não se dirigissem aos pagãos, não foi por desprezar a sua conversão, o que nada teria de caridoso, mas porque os judeus que aceitavam a unicidade de Deus e esperavam o Messias estavam preparados pela lei de Moisés e pelos profetas para receberem a sua palavra. Entre os pagãos faltava essa base. Tudo ainda estava por fazer, e os apóstolos ainda não se achavam suficientemente esclarecidos para uma tarefa assim tão pesada. Eis porque lhes disse: Ide as ovelhas desgarradas de Israel, ou seja, ide semear em terreno já preparado, pois sabia que a conversão dos gentios viria a seu tempo. Mais tarde, com efeito, os apóstolos foram plantar a cruz no próprio centro do paganismo. Essas mesmas palavras podem ser aplicadas aos adeptos e aos divulgadores do Espiritismo. Os incrédulos sistemáticos, os obstinados zombadores, os adversários interessados, são para eles o que eram os gentios para os apóstolos. A exemplo destes, devem procurar prosélitos primeiramente entre as pessoas de boa vontade, que desejam a luz, nos quais se encontra um germe fecundo e cujo número é grande, sem perderem tempo com os que se recusam a ver e entender, e que mais se aferram a seu orgulho. Quanto mais se der a impressão de se valorizar a sua conversão, mais vale abrir os olhos a 100 cegos que desejam ver claramente do que a um só que se compraz na obscuridade, porque isso seria aumentar em maior proporção o número dos que sustentam a causa. Deixar os outros em paz não quer dizer indiferença, mas apenas boa política. A vez deles chegará, quando se renderem à opinião geral de tanto ouvirem a mesma coisa incessantemente repetida ao seu redor, pois então julgarão que aceitam a ideia voluntariamente, por si mesmos, e não sob a pressão de outra pessoa. Porque as ideias são como sementes, não podem germinar antes da estação própria, e não podem ser em terreno preparado, a não ser em terreno preparado. Eis porque é melhor esperar o tempo propício, cultivando primeiramente as que estão em condições e evitar perder as outras por precipitação. No tempo de Jesus, e em consequência das ideias restritas e materiais que o dominavam, tudo era circunscrito e localizado. A casa de Israel era um pequeno povo, os gentios eram pequenos povos circunvizinhos. Hoje, as ideias se universalizaram e espiritualizaram. A nova luz não é privilégio de nenhuma nação. Para ela, não existem barreiras a seu foco. O seu foco se distribui por toda parte. Todos os homens são irmãos. Mas os gentios também não são mais um povo determinado. São uma opinião que se encontra por toda parte e da qual
a verdade triunfa pouco a pouco, como o cristianismo triunfou o paganismo. E não é mais com armas de guerra que se pode combatê-las, mas com o poder da ideia. Então, nessa parte do Evangelho, a gente observa que Jesus enviou os seus apóstolos para fazer a evangelização e para apresentar o Evangelho. E orientou que eles procurassem aquelas pessoas que estavam dispostas, né, a ouvir e a receber a palavra, no caso, e o Evangelho. Então, no caso, ele orientou que eles fossem diretamente, né, as ovelhas desgarradas do povo de Israel, que, no caso, já tinham aquele conhecimento da lei mosaica e dos profetas e, consequentemente, já estavam mais preparados para receber o Evangelho. E evitasse ir, né, atrás dos gentios, que não são um povo hebreu, né? Eles não professam a lei judaica e é um povo pagão, né? Um povo pagão que ainda não acreditava em Deus. Então seria um trabalho muito árduo, muito difícil, né, para os apóstolos que estavam começando, né, a espalhar o evangelho. O Jesus, já prevendo isso, orientou que eles fossem direto, né, ao povo de Israel mesmo, que era um povo já mais preparado para receber o evangelho. E não desperdiçassem o tempo convencendo pessoas que não acreditavam, às vezes, nem em Deus, né? Como no caso dos gentios, que eram um povo pagão, né? Também não fosse atrás dos samaritanos, que era uma tribo que ainda misturava muitas crenças, entendeu? Então ficava uma coisa ficaria um trabalho muito complicado para os apóstolos, no caso. Então Jesus orientou que eles plantassem a semente do evangelho junto àqueles povos que já tinham uma base, que já tinham um terreno fértil para receber o evangelho. Apresentasse, então, no caso, para aquelas pessoas que já tinham trabalhado, se preparado para receber essas informações, né? Até para fazer valer a lei do trabalho, a lei do progresso, né? Para você progredir, você tem que trabalhar. Para você receber a semente do evangelho, você tem que se preparar. Você tem que estar preparado, você tem que estar interessado. Se você não está interessado e quer debater a ideia, então fica muito difícil. Como os apóstolos estavam saindo nessa missão, Jesus orientou que eles fizessem dessa forma. Primeiro para as pessoas que estavam interessadas e preparadas para receber a informação, né? E pensando dessa forma, nós espíritas também temos que considerar essa informação, com certeza, né? E empenhar, fazer o nosso melhor empenho para aquelas pessoas que têm realmente interesse em receber a palavra, receber o evangelho, que estão interessadas, né, que já acreditam em Deus, que já estão interessadas em progredir espiritualmente. Então, é para essas pessoas que a gente vai apresentar o evangelho. Certamente vamos semear em todos os campos, apresentar para todas as pessoas, né? Mas sem perder tempo debatendo questões como se existe Deus ou não, que é comum a gente encontrar pessoas assim por aqui, né? Que no caso, como aqui no final do texto diz, são os atuais gentios aqui na região, que estão também, que ainda tem por aqui, certo? Então, eu acho que a reflexão de hoje é essa, semear em terreno fértil, terreno preparado, né? Então agora vamos fazer as vibrações finais e vamos vibrar em especial hoje pela sobrinha da nossa amiga Camila Oliveira, nossa irmã. O nome da criança é Larissa
Manuela Garcia de Oliveira. É uma criança de 4 anos que está internada na UTI, precisando das nossas orações e das nossas vibrações. Então vamos vibrar, agradecidos pelo dia de hoje, e com o nosso coração repleto de amor, nós vamos expandir esse amor como uma luz muito intensa e vibrar pelo planeta Terra, pela paz entre os homens, pela união das religiões e filosofias em torno do Mestre, para todos os hospitais, por cada leito de dor, por toda a humanidade sofredora, pelos idosos, pelas crianças abandonadas, pelos jovens, por aqueles que não têm um abrigo ou alimento na mesa, pelos dependentes químicos, pelos espíritos em sofrimento umbral, nas trevas, pelos suicidas, pelas crianças, em especial por Larissa Manuela Garcia de Oliveira. Vibremos por nossos lares como santuário das almas em esforço de renovação cristã, por nós mesmos como servidores do Cristo, e, intensificando essa luz de vibração e de amor, vamos orar o Pai Nosso. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos os nossos ofensores. Não nos deixeis cair em tentação, mas livra-nos do mal. Amém.